Pai, Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus por essa escola, né? Pela vida de cada um que está aqui, os que nos visitam, pelos irmãos que estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos encerrar as denúncias de Deus contra as nações, e hoje nós estamos na lição 22, e o título dela é a denúncias de Deus contra Tiro. Não é Tiro do Rio de Janeiro, não, é Tiro da cidade de Tiro, cidade do Líbano. É quem conhece o Líbano. Então é uma cidade muito importante. E ainda existe essa cidade lá, né? E ainda existe essa cidade de Tiro no Líbano. Então o nosso texto é o capítulo 23. Nós vamos fazer a leitura da seguinte forma, né? Eu vou ler o primeiro versículo, depois segue a sequência de leitura aqui por esse lado, os irmãos da frente, os irmãos do fundo, o meio e depois a lateral. Isaías capítulo 23, do 1 até o 18. Se alguém se perder alguma coisa que eu falar, provavelmente vai estar tudo escrito ali. Os textos que a gente for ler, todos vão estar escritos no slide. Amém? Todo mundo encontrou? Então a palavra de Deus em Isaías 23, versículo 1 diz assim: sentença contra Tiro, uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi isto revelado. Amém? Bom, então nós vimos aqui, citando algumas cidades, né? Primeiro falou sobre Tiro, falou sobre Sidom, Chipre, falou sobre Tarsis, né? E nós vamos ver cada uma delas aqui, onde são, o que ela tem a ver com essas histórias, né? Pode passar? Então, o primeiro texto que nós temos de referência aí, pode abrir aqui, abre esses dois versículos. 1 Reis, capítulo 10, 11 e o 12, e aí você abre lá em Isaías 2,16. Tiro, cidade do Líbano. Então, sentença contra Tiro, uivai, navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi isto revelado. Então aqui ele fala de 3 cidades já, logo de cá: Tiro, Chipre, Tarsis, né? Uma das cidades mais famosas da antiguidade foi Tiro, quando seus marinheiros eram exploradores e mercadores do mundo. Pode ler aí. Também aos naus de Irão e de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almôndega e pedras preciosas. O rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata, marfim e bugios e pavões. Então olha só, aqui ele já fala que eles tinham as naus, né, os navios de Tarsis. Os navios de Tarsis eram tal dos navios alexandrinos, eram navios grandes. Tarsis quer dizer fundição, ou algo que foi derretido, fundido. Então tudo que era metal precioso, tudo que era metal, tudo que era feito à base da fundição, era geralmente carregado pelos navios de Tarsis, que eram navios grandes, né? E eles transportavam isso aí. E na terra de Tarsis, né, era onde eles faziam esses materiais. Então o Tarsis era um local, né, ou uma cidade, uma terra, alguma coisa assim. Só que não tem-se a localização exata de Tarsis, né? Então tem algumas especulações, né? Isaías 2,16, pode ler aí? Ela é citada no Novo Testamento também, né? Quando Paulo, Jonas também tentou fugir para Tarsis. Tarsis era... Só que tem um detalhe, Tarsis era muito longe. Por que Jonas queria ir para Tarsis? Porque era para ele ir para onde? Para Nínive. Nínive fica na onde? Na Assíria. A Síria é para cima, certo? E Tarsis é para lá. Então simplesmente é como se ele estivesse falando assim: se o senhor mandar eu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Ele queria fugir. E Tarsis era um lugar longe. Então ele queria ir o mais longe possível da onde Deus tinha mandado ele ir. Entendeu? Foi feia a coisa, né? Pode ler aí, Isaías. E contra todos os navios de Tarsis e contra todas as pinturas desejadas. Então,
os navios de Tarsis, eles eram grandes, né, como eu falei, especialmente apropriados para navegação marítima, ou seja, não só para rios, mas para o alto mar, né? Usados para levar metal fundido para Tarsis. O nome Tarsis vem de uma palavra que significa derreter ou ser derretido, e pode referir-se a qualquer lugar onde houvesse fundições ou depósitos de minérios, embora muitos identifiquem Tartesco como próximo à costa sudoeste da Espanha, tudo o que é belo à vista, objetos de arte. Então, é uma cidade ou um local que aí eles identificam como, não tem a localização exata, né? Não se tem essa localização exata, nunca se deu essa localização na Bíblia, mas desde o porto do Oceano Índico até Cartago, ou o Fenício da Espanha. Então, ou é para baixo aqui perto do Mar Vermelho, ou é para cima, ou melhor, mais para a esquerda, mais para o lado da Espanha, ou seja, na Espanha mesmo, na Península Ibérica ali, né? Então, de qualquer forma, o que acontece aqui nessa história? Tiro era uma cidade importante e mercadora. Ela era uma cidade que fazia muitos comércios. Eles tinham também as suas províncias. Então aqui, Tarsis era uma das províncias de Tiro. Até por isso que ele cita, né? Sentença contra Tiro, uivai navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver casa nela nenhuma. Então, em Tiro ia ser destruído, Tarsis não. Mas o povo que estava em Tarsis ia saber logo o que ia acontecer em Tiro, por causa que sempre tinham comércios e era uma província de lá. Chipre também era um local onde tinha colônias de Tiro, né, de Tiro e de Sidom. Então, por isso que essas cidades aqui, nesses locais são citados aqui. Aqui, ó, na hora que a Michelle leu, pode passar aí. Na hora que a Michelle leu ali, eu achei interessante porque no meu está escrito litoral. Calai-vos, moradores do litoral. Mas na tradução dela estava lá, calai-vos, moradores da ilha, né? É a ilha que está escrito aí, né? Tem um detalhe, essa ilha não existe mais. Mas Tiro, está bem escuro ali, mas eu acho que dá para vocês verem onde está indicado, né? Tiro, ele fica naquela região ali onde está aquela primeira indicação, aquele primeiro ponto ali. E aquela ilha do lado também era uma ilha de Tiro. Aquela ilha não existe mais. Então, por isso que ele fala aqui, calai-vos, moradores da ilha, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram navegando pelo mar. Sidom fica 40 quilômetros acima de Tiro. Então, depois a gente vai abrir esses textos aí, mas lá em Ezequiel 26, do 7 até o 11, fala de destruição de Tiro, né? E em Ezequiel 26, o 4 e o 12, também nós vamos ver depois esses dois textos aí. Pode passar? Aqui, ó, agora já dá para a gente ver. A antiga Tiro, onde existe ainda até hoje no Líbano, do lado, né, da península aqui, né, encostado no mar Mediterrâneo. E no centro ali, ó, onde vocês conseguem ver, era a ilha que havia, né? E foi destruída, se eu não me engano, em 332, acho que até aquele ponto ali, que está escrito embaixo ali, foi quando foi destruído, né? E então eles faziam comércios dessa ilha para a Espanha, para Chipre e para cima também em Sidom. Pode passar? Sidom, outra cidade portuária, cerca de 40 quilômetros ao norte de Tiro. Então, calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram, navegando pelo mar. Pode passar? Então aqui é onde está o primeiro ponto ali embaixo, vermelho, é a cidade de Tiro, né? Para baixo você consegue ver a Cesareia de Filipe, a Síria, para cima Serepta e para cima de tudo ali 40 quilômetros acima, né? Sidom. Então era perto, né? Era uma cidade próxima da outra, as duas cidades tinham o mesmo comércio, né? E elas faziam riquezas pela Europa toda e pela Ásia ali. Então eram cidades muito importantes dessa época. Pode passar? Agora a gente vai abrir naqueles textos lá. Pode abrir aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá, Ezequiel 26. Aí você vai ler o 7, 8. Vai ler aqui atrás. Vai ler? 9. A Tiailda 10. Vai ler? Então. E o 11. 7, 8, 9, 10. 10.
Ezequiel, capítulo 26. Tá? Depois aí o irmão ali vai abrir Ezequiel 26, 4. E você abre no versículo 12. Hã? Ah, você vai ler o 11, né? Então você lê o 4 e você o 12. A queda de Sidom e Tiro. Eram grandes exportadores de cereais e agora somente ruínas. Egito ficaria aflito quando soubesse a queda do seu grande mercador. Então eles faziam também muitos comércios com o Egito, né? Além de metais, como eu falei dos navios alexandrinos, eles também exportavam cereais. Então, versículo 3 até o 5, ó. Através das vastas águas tinham o cereal dos canais do Egito e a ceifa do Nilo como a tua renda. Tiro, que vieste a ser a feira das nações. Então ele exportava para todo mundo ali na região, né? E lá do Egito é o que colhia, né? Colhiam-se os cereais na beira do rio Nilo, da onde tira todo o sustento do Egito, como eu tinha falado nas aulas anteriores, né? E eles exportavam para fora. Envergonha-te, Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Então foi destruída, ou seja, a partir daquele momento eles não fizeram mais nada, porque simplesmente foram destruídos, né? Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Então o Egito ia ficar muito triste, ia ficar muito abalado por causa da finança, né? Se ele era um grande comprador e vendedor deles, você perde um grande cliente, né? Isso ia afetar grandemente a economia do Egito também, que já não estava passando uma situação muito boa nessa época. Pode ler aí Ezequiel, começar aí a leitura? 26, 7. Porque assim prosperam as suas meias e o ouro lançarão no meio das águas. Então, os primeiros versículos que foram lidos, ele fala da invasão e da destruição de Tiro pela Babilônia. Depois, ali, os outros dois últimos versículos é a respeito da ilha que ficava ali, né? Eles pegaram volta naquela imagem lá. Pode voltar. Sobe. Pode ir. Pode ir. Aí. Ó. Depois de 607 anos antes de Cristo, destruiu a cidade de Tiro, a Babilônia. Ó, em 332 a.C., usou as ruínas da parte de Tiro, que ficava no continente, para construir um aterro e destruiu a parte da cidade que era uma ilha. Você está vendo aquela pontinha ali, ó, da cidade de Tiro, da encosta até na ilha? Eles pegaram e construíram uma ponte com as ruínas da cidade para poder chegar lá com o exército, né? E aí eles destruíram a ilha também. Então, olha que coisa incrível, né? Aquela ilha, tanto é que ela não existe mais. Se você procurar no Maps ali, você não vai ver aquela ilha mais. Então, ela foi destruída. Isso aí, eles conseguiram fazer isso aí porque a distância não é longa. Quando a gente trata ali da parte do Oriente Médio, tudo muito perto, né? Você pega o Israel, o país de Israel, é desse tamanho assim, ó, né? Desse tamanho. Quantas pessoas que moram em Israel? 30 mil? Milhões? 26 milhões. 26 milhões, basicamente a Grande São Paulo, é um pouquinho mais que a Grande São Paulo. Então o tamanho do país de Israel, né, é menor que o estado do Sergipe. Então quando se trata ali das coisas ali, é tudo muito pequeno. Então essa ponte que eles fizeram, né, se fosse tratando da grandeza do Brasil, não dava para fazer um negócio desse, mas ali era perto. Uhum. É colado. É em cima, né? É a Síria. Atrás da montanha, né? Foi daqui no Jumirim, para o lado da Síria. Então são tudo países, tudo colado no outro. Ele falou assim: isso aqui é uma panela de pressão, Israel. Nós temos vizinhos não muito amigáveis em volta de nós, não muito amigáveis, é tudo inimigo, né? Volta tudo. É só Deus que guarda esse país aqui, porque se Deus não guardar esse país, eles destroem ele na hora, porque
Pode passar. Ano passado também, o Líbano de Israel, você tem a cidade do Líbano. Pode avançar. Assim, do lado. É um mar assim, um mar do Líbano. Ó. Pela Turquia, passar por cima da Turquia, aí já chegou lá eu não sei se é Jordânia ou qual país que é. Negueb, eu acho que é cidade. Eu acho que é. Já ouvi várias vezes. Se alguém quiser pesquisar o que é o Negueb aí, eu não sei de cabeça. Do 6 ao 8, fujam para as suas colônias. Então, vou continuar lendo aqui, deixa eu voltar em Isaías. Passai para Tarsis, ou para Espanha, vamos falar assim, né? Uivai, moradores do litoral. É esta, acaso, a vossa cidade que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, ou seja, uma cidade muito antiga, né? Cujos pés a levaram até o longe para estabelecer-se, ou seja, eles tinham várias colônias, então eles foram longe para poder se estabelecer, né? Eles aumentaram, expandiram o seu reinado para outros lugares. Que formou este desígnio contra Tiro. É uma pergunta. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Então, quem que poderia fazer isso? Primeiramente, era um lugar poderoso, vamos falar assim, eles eram poderosos. Mas o principal motivo de ninguém querer destruir Tiro é porque eles eram mercadores, né? É a mesma coisa de alguém chegar lá na Suíça e querer destruir a Suíça. Quem que vai ser louco de ir lá mandar uma bomba na Suíça? Se o dinheiro do mundo inteiro está lá. Então, é um local que é fiscal, né? Vamos falar assim. Tiro é um local que tinha vários mercadores, eles faziam negociação com todo mundo. Aqui fala distribuidor de coroas, ou seja, de metais preciosos para fazer os materiais, né? Para fazer esses artefatos, para fazer essas joias. Eles eram grandes comerciadores. Então, quem que vai querer destruir um lugar que só beneficia todo mundo? Então, quem armou esse desígnio contra Tiro, né? Fundaram colônias em Tarsis, né? Como a gente vê no versículo 10, que nós vamos ver. Em outros lugares era uma importante cidade e muito respeitada. Quem poderia planejar sua queda? Aí no versículo 9 ele responde, pode passar? No versículo 9, olha. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envilecer os mais nobres da terra. Então, quem armou? O próprio Deus. Foi Deus que quis destruir Tiro. Porque, como eu falei, essas denúncias de Deus aqui contra essas nações é porque em algum momento da história eles interferiram em Israel. Eles levaram ele cativo, ou eles atacaram, ou eles quiseram mal contra o povo de Deus em algum momento da história. Então essas nações todas aqui, é Isaías pregando contra o que Deus estava trazendo para poder trazer juízo a respeito do que fizeram com o seu povo. Deus, o único que poderia derrubar qualquer que quisesse, independente da vontade humana. 10. Percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. Então, os que ficavam nas suas colônias podiam começar a cultivar, pois o porto de Tiro já não havia mais. Então, tinham colônias lá em Tarsis, né? Só que eles eram, vamos falar assim, os da matéria-prima, né? Eles faziam as exportações, eles não cultivavam os cereais, eles transportavam os minérios e os metais. Aí ele fala aqui, tem até umas traduções que está melhor explicado aqui, mas o que ele fala é: percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis, ou seja, começa a andar sozinho. Por quê? Porque a terra deles, a terra natal, já não tem mais. Tiro já tinha sido derrubada. Está avisando a Tarsis para eles poderem começar a se virar sozinhos, porque eles não eram mais uma colônia, agora eles começavam a ser independentes. Então, pode passar? Versículo 11 e 12. O Senhor estendeu a mão sobre o mar
e turbou os reinos, deu ordem contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas, e disse: nunca mais exultarás, ó oprimida, virgem da filha de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, mas ainda ali não terás descanso, né? Então, Sidom poderia até tentar escapar do ataque da Babilônia, né? Ele estava falando contra Tiro agora há pouco, agora subiu um pouquinho, está falando contra Sidom. Podia até tentar escapar do ataque da Babilônia. Ele até sugere que eles vão para Chipre, né? Chipre, ainda há Chipre, né? Hoje em dia. Mas não adianta, eles não iam escapar do mesmo jeito, eles iam atrás deles e iam acabar com eles de qualquer forma, né? Pode passar? Ali a gente consegue ver mais detalhadamente as coisas ali, como a gente estava comentando, né? Então o Egito ficava abaixo, Israel fica naquele pedacinho ali, bem pequenininho de terra, né? Aqueles dois braços de mar que vocês estão vendo embaixo ali é o Mar Vermelho. Para baixo a Jordânia, né? Do lado de Israel a Jordânia. Para cima de Israel ali fica a Síria. Naquele pequenininho bloco ali, ó, do lado da Síria, lado esquerdo ali, ó, a ponta no lado esquerdo. Ali, mais para cá. Ali, esse pedaço aí é o Líbano. Nós vemos por cima? Ah, é que nós fomos para a Alemanha, né? Não, ali. Não, ali não tem nada não. Está escrito Arte G1. Arte G1. É o nome da imagem. É um deserto do Negueb, né? É verdade, é um deserto. O Negueb é um deserto que ocupa cerca de 60% do território de Israel. O Negueb está situado no sul de Israel e a sua maior cidade é Beerseba. Então, Negueb é uma região. É uma região desértica e tem uma cidade nesse Negueb. É verdade, eu já vi, aquele desafio lá no Negueb. Eu já vi esse desafio no Negueb, lá é um mar. Então, ó, pro lado direito ali, aí tem a Síria, tá? Então, aqui ele está falando de Jonas, né? Jonas era para ir para lá, mas ele não foi para lá, foi para o outro lado. Ele foi pro lado de cá, pro lado esquerdo. Então, ali é a Chipre, tá? Então, eles tinham colônias em Chipre e na Espanha, né? Pode passar? 13 e 14, quem os derrubou? Eis que a terra dos caldeus, o povo que até há pouco não era o povo que a Síria destinara para os sátiros do deserto, povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro e os converteu em ruínas. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a que era a vossa fortaleza. Então o Senhor castigaria a Tiro, né, pela mão dos caldeus, ou seja, os babilônios, que de fato arrasaram a região, exceto a parte da cidade localizada numa ilha. Então vocês lembram, né, que eu tinha falado, primeiro destruiu-se a cidade antiga e depois foi destruído a parte da ilha, mas não foi pela mão dele, foi eu acho que Alexandre o Grande, se eu não me engano. Pode passar? É isso mesmo. Os 70 anos, ó. Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei, mas no fim dos 70 anos dar-se-á com o Tiro, com que consta a canção da meretriz: toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento, canta bem, toca e multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Findos os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará o salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. Bom, a conquista de Nabucodonosor, da Babilônia, até a queda da Babilônia, os 70 anos. A Babilônia caiu pela mão dos persas. Foi nessa época aí que Israel foi liberto da Babilônia. Então Israel desceu e voltou para a sua terra, né?
com o ataque dos persas sobre a Babilônia, que destruiu a Babilônia. Então, até a queda da Babilônia, que ela estava também sob Tiro, né, estava sob o Líbano também, Tiro permaneceu fraca e pobre. Então, durante o Império Persa, ela recobrou parte do seu antigo poderio, até que Alexandre o Grande destruiu totalmente a cidade insular. A cidade insular, em 332. O que é uma cidade insular? É um arquipélago ou um conjunto de ilhas. Então aquele pedacinho de ilha que a gente viu lá foi destruído posteriormente, 300 anos depois, por Alexandre o Grande. E aí não existe mais hoje aquele pedaço de ilha por causa do Alexandre, né? E então ainda havia até essa época aqui, porque a Babilônia só tinha atacado a terra litorânea e não a ilha. Então, pode passar? Aí, acabou? Então eu só ler o 18 aqui para encerrar. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor, não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Então, atacaram a terra, tiraram os seus espólios, né, tiraram sua riqueza, acabou com tudo, sobrou nada praticamente, né? Hoje é outra história. Hoje Tiro é uma cidade do Líbano, rica, forte, não tem nada a ver com o que aconteceu naquela época ali, né? Mas naquela época ela foi totalmente destruída por Deus. Próxima lição, capítulo 24, todo também são 23 versículos, aí a gente vai mudar totalmente o foco nosso agora. Agora a próxima lição tem o título Tribulação e Reinos Vindouros, o Apocalipse de Isaías. Parte A, julgamentos do período da tribulação.